Os requisitos da petição inicial da ação de improbidade administrativa. É sobre isso o nosso vídeo de hoje, um tema extremamente importante, sugerido por um de vocês. E nós vamos abordar, além disso, especificamente dos requisitos formais da inicial, vamos dar uma atenção e uma refletida sobre o requisito da justa causa. Esse elemento que a gente importa lá conceitualmente do direito penal para aplicar aqui no ambiente da improbidade administrativa. Então, para começar, tenha em mente duas regras básicas. Primeiro, que todos os requisitos exigidos pelo CPC para uma ação civil qualquer, eles devem estar presentes na ação de improbidade. Aqueles requisitos lá do artigo 319, nome, qualificação das partes, indicação do juízo, valor da causa, narrativa dos fatos, pedido, etc. Tudo tem que ter, obviamente, numa ação de improbidade. Só que, além disso, é necessário também que se cumpra, que se observe os requisitos previstos na própria lei de improbidade. Eles precisam ser observados, artigo 17, parágrafo 6º. Lá nós temos, basicamente, uma exigência específica para que uma ação de improbidade possa ser processada, para que a inicial possa ser recebida pelo juiz. Basicamente, você precisa, além de tudo aquilo que o CPC exige, é preciso, conforme artigo 17, parágrafo 6º da LIA, da Lei de Improbidade, que a inicial indique precisamente os fatos, as condutas tidas por ímprobas e ainda aponte quais são os elementos indiciários, os elementos indicativos concretos de que aquele fato efetivamente ocorreu daquela forma, com dolo do agente e ainda aponte a autoria. Se você não tiver, se o autor da ação, o Ministério Público ou o ente público autor da ação, não demonstrar para o juízo de plano com a inicial que ele tem elementos relevantes demonstrando que o fato efetivamente aconteceu, que aquela conduta é dolosa, que há indicativos de dolo e ainda que o autor é aquele que está sendo demandado, se isso não for demonstrado, a inicial deve ser rejeitada. Então, basicamente, para começar, esse é o modelo da inicial da ação de improbidade. Então vejam, acompanhem comigo. Você tem aqui, basicamente, você tem que ter uma perspectiva de que a condição de réu gera gravíssimas consequências. Por isso que tem uma exigência na lei do chamado de um juízo de prelibação. O que é isso? É que o juiz ele não vai tornar um cidadão réu sem fazer primeiro uma análise preliminar, é claro, acerca da probabilidade de que aquele fato efetivamente tenha acontecido e de que aquela pessoa seja realmente o autor daquela conduta dolosamente. Se esses elementos não estiverem presentes, esse juízo de prelibação for negativo, o juiz deverá rejeitar a inicial. Então é um ônus do autor demonstrar isso. E aí entra o conceito de justa causa. O que é a justa causa? É um conjunto de elementos mínimos sobre a existência do crime e de sua autoria. No caso nosso aqui, nós estamos falando sobre a existência do fato, do fato supostamente ímprobo. No direito penal, de onde nós importamos esse raciocínio, a falta de justa causa é uma condição, é uma das hipóteses de rejeição da ação penal. Artigo 395, inciso 3. O juiz vai rejeitar a inicial se não estiver presente a justa causa. Na improbidade, a lógica é a mesma. O juiz não vai tornar réu aquele demandado pelo autor da ação, se não tiver presente a justa causa, que é esse conjunto mínimo de elementos indicativos do fato, da ocorrência do fato doloso e de sua autoria. Essa é a ideia de justa causa. E veja, essa ideia está exigida aí no artigo 17, parágrafo 6º da LIA, e a ausência da justa causa impõe ao juiz que indefira a inicial. Então veja, perceba bem. Primeiro, a lei exige justa causa. Segundo, ela prevê que se não tiver presente, o juiz deverá indeferir a inicial. Ok? Então, essa perspectiva, ela amplia a responsabilidade do Ministério Público na condução do inquérito civil e da advocacia pública no processamento da investigação preliminar do fato. Por quê? Porque esses instrumentos agora, eles servem como uma garantia do réu para que ele não seja demandado de forma irresponsável, de forma temerária. Então, o inquérito civil e a apuração da Fazenda Pública, do ente público, eles devem ter essa preocupação e esse rigor técnico, esse cuidado para que o fato seja efetivamente apurado, para que sejam colhidos elementos relevantes acerca da autoria e da materialidade para que ele possa ser demandado e se tornar réu. Lembrando que, já falei disso num vídeo anterior, que não há mais contraditório prévio na ação de improbidade. Então, o juiz agora recebe a inicial, ela já tem que vir com esses elementos e aí ele deve receber a inicial e mandar citar o réu ou rejeitá-la porque é ausente a justa causa. Essa é a ideia central da improbidade. Então veja, o que isso gera? Acompanhe aqui comigo. Gera para o Ministério Público o dever de apurar os fatos com responsabilidade e com rigor técnico.
Gera para o judiciário a obrigação de controlar a justa causa no momento do recebimento da inicial. A decisão que recebe a inicial é uma decisão muito importante. E gera para o réu a possibilidade de recorrer por agravo de instrumento ao tribunal. Então veja, o cenário é diferenciado. Cada um tem a sua responsabilidade e a sua prerrogativa. Das decisões interlocutórias na improbidade, cabe agravo de instrumento. Aquela regra da taxatividade geral do CPC não se aplica aqui. Aqui tem regra específica. O juiz, ao receber a inicial, profere uma decisão, juízo de prelibação. Contra essa decisão, é possível a interposição de agravo de instrumento. Então, só para a gente comparar com o crime, perceba o seguinte, a decisão de recebimento da inicial deve ser fundamentada. Então, ela não é um despacho. É bem diferente da denúncia criminal. Volta aqui comigo e só uma dica criminal. A jurisprudência brasileira há 20, 30 anos está pacificada no STJ, no STF, tudo que é lugar, de forma absurdamente equivocada, mas é assim, que o recebimento da denúncia criminal é um mero despacho, não precisa de fundamentação. O juiz na parte escreve, receba a denúncia, cite o réu. Só isso. O cara vira réu numa ação criminal sem nenhum fundamento, sem precisar de nenhuma fundamentação do juiz, o que é um absurdo total. Mas é assim na ação penal. Não pode ser assim na improbidade. A improbidade é uma decisão, a lei exige, tem que ter fundamentação, justamente porque a parte pode recorrer. Agora, a segunda coisa, volta para cá. Não há contraditório prévio na nova LIA. Como eu já disse, não há contraditório prévio para que o juiz receba a inicial da improbidade, assim como não há no processo penal. O juiz recebe, o juiz tanto tempo recebe a denúncia, recebe que eu digo, a denúncia chega até a vara e o juiz dá um despacho, uma decisão, recebendo, tornando o cara réu. Eu, quando era juiz, obviamente fundamentava, demonstrava por que tinha indício de autoria e materialidade. Por quê? Porque do contrário tinha a obrigação de rejeitar a denúncia. Mas a prática no Brasil é de não se fundamentar o recebimento da denúncia criminal e os tribunais chancelam, placitam essa prática que é claramente ilegal, ou pelo menos claramente inconstitucional. E terceira observação, cabe agravo de instrumento contra a decisão que recebe a inicial. No processo penal não cabe recurso. Recebeu a denúncia, não cabe recurso, mas é possível a impetração de um habeas corpus para trancar a ação penal. Se não tem justa causa, o réu pode impetrar um habeas corpus e pedir ao tribunal que tranque, promova o chamado trancamento da ação penal por falta de justa causa. Não cabe recurso, mas pode impetrar HC. Na improbidade, cabe recurso expressamente, agravo de instrumento. Portanto, não é cabível, a priori, mandado de segurança. O que se cogita é, em tese, é possível impetrar mandado de segurança para trancar o inquérito civil. O inquérito civil, por um fato atípico, porque não tem elemento algum capaz de imputar nada, ele pode ser trancado em tese é possível. Há precedentes, inclusive do STJ, trancando o inquérito civil em situações excepcionais, muito excepcionais. Excepcionalíssimas, eu diria. Então se liga nesses três aspectos e, para concluir, a gente vem aqui fechar com uma observação final do processo penal. Na improbidade, toda e qualquer decisão que recebe a inicial é desafiável por agravo de instrumento. No crime, não cabe recurso, mas é possível, em tese, a impetração de HC. Esse é o sistema. Agora, se ligue numa coisa. Não tem contraditório prévio em nenhum dos dois. Nem para receber a inicial da improbidade, não tem mais, mudou a lei, nem para receber a denúncia no crime. Mas, no crime, se o réu é VIP, se é pessoa importante, se tem prerrogativa de foro, se tramita no Supremo ou no STJ, a lei específica, a Lei 8.038 de 90, que regula as ações nos tribunais superiores, ela prevê o contraditório prévio antes do recebimento da denúncia na inicial, ou seja, o denunciado, que ainda não é réu, ele é ouvido, pode até fazer sustentação oral. Então perceba que graça que é o Brasil, né? Os réus comuns, mortais, tornam-se logo réus de plano. Os réus VIPs, os tribunais, eles têm sim direito ao contraditório prévio. Esse é o Brasil, mas ao menos na improbidade, com a nova lei, o sistema está aprimorado e tem regra expressa. Recebida a inicial, tem que ter justa causa e se não tem, cabe agravo de instrumento e o réu pode encerrar a ação prematuramente. Por quê? Porque falta justa causa. Então se ligue nesses conceitos, justa causa e recebimento da inicial na improbidade, eles andam de mãos dadas, beleza? É isso e até a próxima.